Abra sua Bíblia comigo em Juízes capítulo 3, versículo 30. Livro dos Juízes, capítulo 3, versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor: naquele dia Moabe foi subjugado por Israel, e a terra teve paz durante 80 anos. Só até aí. Pai, te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, te pedimos que nessa hora a tua unção seja liberada sobre a nossa vida, Senhor, dando liberdade à tua palavra, de agir em nós, Senhor, conforme o teu querer, conforme a tua vontade, Senhor. Que sejamos sensíveis, Senhor, à tua voz, que tudo aquilo que atrapalha o fluir da tua palavra seja retirado do nosso meio. Perdoa nossas falhas, nossos pecados, que nosso coração seja encontrado agora quebrantado diante do teu altar, Senhor. Que essa manhã seja uma manhã de avivamento, uma manhã de fé, uma manhã de vitória para cada um dos teus filhos, Senhor. Que nós te pedimos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Você pode se assentar, querido? Antes da gente chegar nesse versículo que nós escolhemos como base para a nossa mensagem, eu quero te contextualizar, eu quero falar com você sobre o momento exato em que o povo de Israel vive aqui. Depois de toda a peregrinação pelo deserto, depois da morte de Moisés, Josué conduz o povo à entrada da terra prometida, e o primeiro exército vencido, o primeiro obstáculo ultrapassado é Jericó, as muralhas de Jericó. A partir dali o povo vai vencendo e conquistando território, alcançando parte a parte, pedaço por pedaço, a promessa que Deus havia liberado para eles, que daria a eles uma terra que manaria leite e mel. E até os dias de Josué, o povo de Israel vem vivendo isso, um caminho de conquistas, uma marcha de conquistas, de vitórias. Mas aqui em Juízes, Josué já é morto, e a palavra de Deus diz que povos que ainda não haviam sido vencidos, e que ainda habitavam ali na região da terra prometida, que ainda habitavam em Canaã, que ainda habitavam em volta do povo de Israel, esses povos começam a se levantar como resistência para esse povo de Israel. Debaixo da palavra de Deus, seria impossível esses povos resistirem, seria impossível esses povos vencerem. Deus já tinha liberado uma palavra para Israel, que a vitória era deles. Mas infelizmente, depois da morte de Josué, o povo começa a se dar à idolatria, o povo começa a se perder no seu comprometimento com Deus. Josué já entendia isso. Josué diz: olha, nós temos princípios a serem observados, nós temos uma palavra a ser seguida, não dá para a gente se misturar com outros povos. E aí, uma das palavras mais emblemáticas de Josué, já no finalzinho da sua carreira, ele diz assim: mas eu não posso acompanhar cada um de vocês, eu não posso decidir por vocês, o que eu posso dizer é que quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês vão permanecer nesses princípios, aí já é com vocês, o ensinamento está aqui. Quanto a mim, eu posso garantir, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E com a morte de Josué, a gente percebe que a escolha de servir ao Senhor, de servir exclusivamente ao Senhor, ela não é afeita, né, pelo povo de Israel. Então, no capítulo 3, a Bíblia nos mostra os mesopotâmios se levantando contra Israel e subjugando o povo de Israel por conta da idolatria.
E aí Deus levanta então Otiniel, porque aqui, né, no livro de Juízes, um ciclo constante é estabelecido, né, povo se dando à idolatria, Deus permitindo então um povo inimigo se levantar para subjugar o povo de Israel. Aí então vem o arrependimento do povo de Israel, Deus ouve então o clamor do povo de Israel e levanta um juiz. Esse juiz então vence esse povo inimigo, e aí um tempo de paz é estabelecido. Mas a idolatria vem de novo, vem a corrupção, né? O povo de novo se corrompe, e aí um novo inimigo se levanta, e aí o povo tem que se arrepender, clamar ao Senhor para que Deus levante no meio do povo de Israel um juiz. Esse juiz expulsa esse povo inimigo, vence esse povo inimigo, aí de novo um tempo de paz é estabelecido. Se você ler o capítulo inteiro do livro de Juízes, você vai ver que isso fica rodando o tempo inteiro. E é claro para nós o ensinamento de que isso não é vida. Deus não nos chamou para vivermos uma vida assim. Um dia eu estou bem, um dia eu estou mal, um dia eu estou bem, um dia eu estou mal. Não, Deus veio para nos dar vida, e vida com abundância. Essa é a proposta de Deus. Não é uma liberdade parcial, não é uma liberdade mais ou menos, é liberdade para valer. Foi para a liberdade que Cristo os libertou. Mas há uma dificuldade de entendimento aqui. Mas no capítulo 3, a gente vê que o povo da Mesopotâmia se levanta contra Israel, e Israel sofre durante 8 anos, né, essa opressão dos mesopotâmios contra eles, até que então Deus levanta o primeiro juiz, que é Otiniel. Otiniel vem a ser sobrinho de Calebe. Alguém que ouviu muito as histórias do tio, alguém que soube sobre experiências vividas por aquele povo no deserto, alguém que viu o tio com 85 anos disposto ainda a conquistar. Então, diante do primeiro inimigo que subjuga Israel, Deus levanta o sobrinho de Calebe, Otiniel, e a Bíblia diz que Deus dá a vitória então para Otiniel, e o povo passa a experimentar de uma paz durante 40 anos. Aí eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta. No verso 12, a Bíblia nos conta a história que a gente quer abordar hoje. Depois de Otiniel, depois da vitória de Otiniel contra o povo da Mesopotâmia, vem então um período de 40 anos de paz. Aí a gente chega no versículo 12, e no versículo 12 diz o seguinte: mas uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel, conseguindo uma aliança com os amonitas e com os amalequitas. Eglon veio e derrotou Israel e conquistou a cidade das palmeiras. Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Então nós vemos o início de um segundo ciclo. Primeiro ciclo, mesopotâmios se levantam por conta da idolatria do povo de Israel, mas são derrotados por Otiniel por conta do arrependimento de Israel. 40 anos de paz são estabelecidos, até que o povo de novo faz aquilo que o Senhor reprova, e Deus então dá poder aos moabitas. O texto nos diz que o rei Eglon, o rei dos moabitas, se levanta, e aí ele faz uma colisão, ele faz uma aliança com outros povos. E aí, junto com os amonitas, com os amalequitas, eles vêm e subjugam de novo Israel. E aí a gente aqui está falando de um período de 18 anos de opressão, até que o povo se arrepende. Verso 15 nos mostra: novamente os israelitas clamaram ao Senhor, que lhes deu um libertador chamado Eude, homem canhoto, filho do benjamita Gerá. Os israelitas o enviaram com o pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Então vamos lá. Agora o inimigo é Eglon, rei dos moabitas. Durante 18 anos ele oprime o povo de Israel. O povo então se arrepende, começa a clamar ao Senhor. Deus então levanta Eude. E o personagem da mensagem de hoje é Eude, que é o segundo juiz de Israel. Primeiro, como eu disse, Otiniel. O segundo, Eude. E quando eu falo de Eude, a primeira palavra que vem à minha mente é improvável. Eude, sem dúvida nenhuma, a gente vai ler aqui na história rápida dele,
era um azarão, era um homem improvável para quebrar a opressão dos moabitas sobre Israel, dos amonitas, dos amalequitas. Ele era um homem improvável para chefiar aquela empreitada. Eu quero que você entenda, em nome de Jesus, que para Deus, qualquer tipo de estereótipo humano de nada vale. Quando nós pensamos num guerreiro, quando nós pensamos num pastor, quando nós pensamos num missionário, quando nós pensamos num adorador, quando nós pensamos em alguém para fazer a obra de Deus, o que menos importa é o estereótipo. O que menos importa é se ele é alto, baixo, gordo, magro, destro, canhoto. O que menos importa é se ele tem estudo, ele não tem estudo, porque sempre que Deus chama alguém, o próprio Deus capacita essa pessoa. Eu quero nessa mensagem, debaixo da graça e da unção do Espírito Santo, desconstruir na tua mente a ideia de que para fazer a obra de Deus precisa ser capacitado, que para fazer a obra de Deus tem que ser alguém muito especial. Não, em nome de Jesus, entenda, para fazer a obra de Deus tem que ser disponível. É a única coisa que Deus espera de você. Ele pergunta: quem eu enviarei e quem há de ir por mim? E só quem é disponível que diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E aí, diante da tua disponibilidade, toda a ferramenta e arma que você precisar para o exercício da obra que Deus quer que você realize, Ele mesmo libera sobre a tua vida. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Olha para o teu irmão e diga assim: para o que Deus quer fazer na tua vida, você é improvável, mas cheio de unção. Olha para o teu irmão e diga: mas graças a Deus que Ele te capacita. Oh, louvado seja Deus. A capacitação vem do Senhor. O texto aqui que a gente leu nos mostra, novamente os israelitas clamaram ao Senhor, que lhes deu um libertador. Repita comigo: libertador. Deus deu a Israel um libertador chamado Eude, homem canhoto, filho do benjamita Gerá. Os israelitas o enviaram com o pagamento de tributos a Eglon. Existe uma outra versão que diz que os israelitas o enviaram com um presente a Eglon. Irmãos, presta atenção: se você pede alguém para entregar alguma coisa para uma outra pessoa, profissionalmente falando, esse alguém que você pede para entregar algo para uma outra pessoa enviado, mas profissionalmente falando, ele vai entregar alguma coisa para alguém, ele é um entregador, certo? Ele é um entregador. O texto diz que Deus levantou o que, irmãos? Eu pedi para você repetir. Não, o texto não diz que Deus levantou o entregador. Eu pedi para você repetir aqui. Novamente os israelitas clamaram ao Senhor, que lhes deu um libertador. Deus levanta um libertador, mas que na verdade não era um libertador, era um entregador. Já de cara, o estereótipo não encaixa. Ué, o senhor está falando de um libertador? Eu estou pensando de alguém que maneja bem espada. Eu estou pensando de alguém que maneja bem lanças. Eu estou pensando de alguém que é do exército. Não, é um entregador. É o camarada que o povo diz assim: pega os impostos e vai lá pagar para aquele que nos subjuga. Pega os impostos e vai pagar lá para aquele que nos oprime. E, irmãos, nessa época não tinha Pix, não tinha transferência. Nessa época não tinha cheque, como é que é aquele cheque que é o forte mesmo, que o banco mesmo dá para a gente? Administrativo. Não tinha o cheque administrativo, não tinha. Nessa época, para pagar imposto, tinha que levar ouro, pedras preciosas, madeira. Eu não sei exatamente
né? O que era aceito por Eglon, pelos moabitas. Mas eu imagino Eude junto com outros entregadores indo, porque o texto nos mostra isso, que ele vai com entregadores. Talvez ele tinha até um cargo de chefia, ele era o chefe dos entregadores, e o texto diz que ele vai com os entregadores, para poder pagar aquilo que era devido. Não há aqui nenhuma relação de Eude com o exército. Não há aqui nenhuma relação de Eude com um guerreiro. A relação, aquilo que a gente vê profissionalmente aqui, é Eude como um entregador, indo com outros entregadores para pagar imposto para aquele que oprimia o povo de Israel. Sabe, eu não sei você, mas quando eu leio esse texto, me salta aos olhos, por exemplo, a experiência vivida por Moisés, Êxodo capítulo 4, quando Deus chama Moisés e diz: eu estou te levantando como libertador, você vai voltar para o Egito e você vai tirar o meu povo de lá. E Moisés então olha para o Senhor e diz assim: Senhor, eu não sei falar. Ele diz: a minha língua é pesada. E nós não podemos afirmar isso, mas existe uma vertente teológica que deduz que ele era gago, que ele tinha dificuldade de fala, porque ele gaguejava. E ele diz: eu não sei falar. E Deus diz: não, mas eu te capacito. E ele continua: eu não sei falar. Irmãos, a Bíblia diz que Deus chega a ficar chateado. Pô, você pode ler Êxodo capítulo 4, Deus fica zangado, Deus fica aborrecido, e ele diz assim: tá bom, Moisés, fica tranquilo, que eu já vou levantar Arão, e se você não quer falar, eu falo com você, e você fala com Arão, e Arão é que vai falar com Faraó. Mas em outras palavras, Deus está dizendo assim: eu em momento nenhum perguntei se você sabe falar, eu não estou preocupado em saber se você sabe falar ou não. Eu sei que eu te levantei agora como libertador, e vai acontecer, porque na minha mão está o sim e o amém. Eita! Na minha mão está o querer e o efetuar. Eu decidi que você vai libertar o meu povo, ponto final. Ah, mas eu não sei falar. Sabe, é aquela capacitação de Deus, sabe? Você nem precisava de Arão, mas tudo bem, você está preocupado? Eu vou levantar Arão. Mas o que eu não quero é que você fuja do chamado. O que eu não quero é que você dê desculpas para uma obra que eu estou apresentando para você. Porque quando eu falo, eu garanto. Porque quando eu levanto, eu capacito. Quando eu escolho, eu libero o meu poder sobre quem eu escolho. Eu quero que você comece a sentir a manifestação da presença de Deus dentro de você, é de dentro para fora. Aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Talvez você tenha acordado achando que essa obra não é para você. Talvez você tenha entrado aqui achando que Deus não conta com você, que você é mais um no meio da multidão. O que você chama de ponto final, Deus hoje chama de ponto de partida. Você achava que aqui acabava, Deus me manda te dizer: aqui começa. Oh, em nome de Jesus, se desperte hoje, querido. Se desperte hoje para viver tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Deus não chamou frouxo, Deus chamou guerreiro, gente que confia. Uns confiam em carros, outros em cavalos, outros em cavaleiros. Nós confiamos no Senhor Todo-Poderoso. Ah, pastor, mas o gigante está vindo contra mim com espadas e escudos. Nós vamos contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Existe algo em você que destrói qualquer tipo de preconceito. Eita! Porque tem gente que sofre preconceito, mas tem gente que é preconceituosa com ela mesma. Antes de qualquer coisa, não, eu não posso, eu não posso. Mas a Bíblia diz assim: abra a tua boca que eu cá encherei. Mas tem gente que está com medo de abrir a boca. Pastor Manuel estava falando aqui sobre salvação, sobre pregação do Evangelho, está falando sobre o ministério que é dado para cada um de nós. Irmãos, não existe nada melhor do que você pregar para alguém e essa pessoa se converter.
É uma alegria extraordinária ver essa pessoa crescendo na obra do Senhor. Sabe, ver a família, filhos, todo mundo envolvido com a obra de Deus. Isso é extraordinário, isso é muito bom. E Deus quer te dar essa oportunidade de viver essa alegria. Ah, mas pastor, eu não sei falar, que não sei o que. Abre a tua boca e deixa Deus encher. O maior libertador de Israel. Porque, irmãos, o Êxodo, ele é tão marcante, mas tão marcante para o Egito, que não existe outro advento do Antigo Testamento que seja tão reverenciado quanto o Êxodo. O maior libertador de Israel disse para Deus: eu não sei falar, eu sou pesado em língua, mas Deus diz: vai que eu te ajudo, vai que eu estou com você. Quando você vai para Jeremias capítulo 1, o Senhor chama Jeremias, ele diz: eu não passo de uma criança. Vou falar um negócio para você: você não precisa dizer para Deus o que você acha que você é, porque Deus sabe de tudo. Então, não gaste seu tempo tentando explicar para Deus aquilo que você é, e sobretudo aquilo que você não é. Quando Ele te chamar, você diz assim: Senhor, o Senhor me chamou e o Senhor sabe quem eu sou. O Senhor já sabe. O Senhor me chamou, então beleza, eu vou, porque o Senhor já sabe. Imagine, quem aqui não tem carteira de motorista, não sabe dirigir, levanta sua mão bem alto. Imagine, se Deus hoje dissesse para você assim: pega aquele carro aqui, pega aquele carro ali, toma aqui a chave, tal. Deus falou: toma a chave e vai. Você vai: não, mas eu não sei dirigir, eu não tenho carteira aqui, eu não sei o que. Para de ficar dando explicação. Se Deus está mandando, Ele vai capacitar. Não, mas é ilegal, que não sei. Até essa parte burocrática, tudo isso Ele resolve, irmão. Tudo isso Ele resolve. Como? Não sei, irmão. Ele é capaz de mudar a lei. Ele é capaz de mudar reis, estabelecer reis. Ele muda tempo, hora, Ele muda tudo, irmão. Não, mas é contra a lei. Mas se Deus está mandando, acabou. Ele garante. Oh, meu Deus, prega a palavra. Levanta a vara, toca no mar, Ele vai abrir. Ele garante. Eude era um entregador, era improvável, mas Deus é especialista em levantar improváveis. Eu estava agora de manhã orando um pouquinho, né, me preparando, acordei bem cedo, estava me preparando para o culto dessa manhã, orando. O Espírito Santo me fez lembrar. Coloca aí para mim na tela aí, 1 Coríntios capítulo 1, eu te pedi para você abrir, mas vamos ler juntos aí na versão que eles colocarem, 25, 26 e 27. Sabe, o Espírito Santo falando: eu levanto improváveis, fala sobre isso, desperta o meu povo para esse entendimento. Sou eu que faço. Olha o que diz, 1 Coríntios capítulo 1, verso 25, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem, verso 6. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram nobres de nascimento. Aí, está falando de berço. Tem gente que diz: eu não posso, porque não sabe quem é meu pai, não sabe onde eu nasci, não sabe que eu não tenho condição financeira nenhuma, não sabe que eu não tenho estudo, eu não tive grandes oportunidades. Verso 27, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Você é uma resposta divina para o homem que acha que sabe de muita coisa, mas olhar para a tua vida é ter a certeza da soberania de Deus. Dentro da minha aposta, você nunca seria vencedor, mas Deus te fez um vencedor para provar para mim que quando Ele quer, nada e ninguém impede. Oh! Ah, meu Deus! Olha para o teu irmão e diga assim: você vai confundir todo mundo. Sabe aquela frase assim: quem te viu e quem te vê, hein? Isso é tudo gente que é desgostosa da vida, sabe? Quem te viu, quem te vê, hein? Eu te conheci criancinha, não dava nada por você. Ainda bem que eu não esperei de você a hora nenhuma. Ainda bem que eu não dependi de você a hora nenhuma. Ainda bem que a minha fonte é o Senhor.
Ele confunde sábios e entendidos. Faça a boa escolha hoje de receber direto do trono de Deus. Agora, o texto diz que além de entregador, alguém falou mensageiro, guerreiro não era. Mas além disso, o texto frisa uma outra coisa. Novamente os israelitas clamaram ao Senhor, que lhes deu um libertador chamado Eude, homem canhoto. Canhoto. Aonde na Bíblia você vê, porque a mão esquerda de Deus estará sobre você? Principalmente no Antigo Testamento, livro dos Salmos, então, é o tempo todo a destra fiel, a mão direita do Senhor. Mas por quê, pastor? Porque hoje, vamos lá, quem é destro aí? Levanta a mão. É direito, beleza, ok. Agora, quem é canhoto aí? Levanta a mão. Olha a minoria, certo? Ainda hoje é uma minoria. Agora, nos dias bíblicos, a coisa era a seguinte: se nasceu canhoto, é porque era deficiente da mão direita. Eles não tinham esse entendimento. Eles não tinham entendimento que assim, nasci canhoto, eu não sei qual é a explicação científica, mas uma questão genética hoje, não sei como é que crava, não sei, pastor. Depois vou estudar e vou explicar para os irmãos. Vou pro Google. Mas hoje, não é uma anormalidade. O cara não é normal porque nasceu canhoto, Mas lá atrás era o seguinte: o normal é ser destro. Não é destro, é canhoto, então é um deficiente. Tem um problema. E a coisa era tão braba que a pessoa, ela era canhota, e ao invés dela desenvolver suas habilidades com a canhota, ela desenvolvia suas habilidades com a direita, porque ela não queria ser depreciada. Era como se assim, não, com a esquerda nada funciona. Então esquece isso. Mas eu nasci canhoto. Hoje a gente tem referência, o Messi é o maior jogador do mundo, é canhoto. Você tem várias referências. Hoje canhoto, inclusive, é bacana. No futebol, então, fulano é um canhotinho aqui, não sei o quê. Babá. Mas lá atrás, quando a gente está falando de guerreiro, não é destro não, é deficiente. Nem tinha isso. Não tem habilidade com a direita, esquece. Não vai fazer parte da guerra. É um deficiente. O texto deixa claro. É como se a Bíblia estivesse dizendo assim: Eude, deficiente da mão direita, limitado na mão direita, limitado na mão da guerra, limitado na mão do serviço, limitado na mão do combate. Então ele era improvável, irmãos. Só que preste atenção, ele conseguiu entender que ele podia usar daquilo que todo mundo via como improvável para ser um efeito surpresa. Eu não sei se você entendeu o que eu estou falando, sabe, mas tem gente que aposta que você não vai conseguir, exatamente porque você está sendo visto como um azarão, que você vai correndo pela beirada. Eu gostava muito, quando era moleque, eu gostava muito de brincar de pique-bandeira. Quem já brincou de pique-bandeira aí? Todo mundo. Todo mundo é da antiga. Gostava de brincar de pique-bandeira. E a gente brincava de pique-bandeira. Eu morava numa ladeira, Rua Valparaíso, ali na Tijuca, e o pique-bandeira da gente valia o quarteirão inteiro. Então a gente pegava Valparaíso, pegava um pedação da Conde de Bonfim, pegava um pedaço da Félix de alguma coisa? Félix da Cunha, e pegava Barão de Tapajipe. Era um quarteirão. Todo mundo já conhece uma história, da pastora Ana. Já contei aqui, da pastora Ana. Uma vez a gente estava brincando de pique-bandeira, que não sei o quê, aí colaram a Ana na esquina da Rua Valparaíso, mas é muito longe mesmo, daqui, lá na esquina com a 2 de Maio. Colaram a Ana aqui, a bandeira estava aqui, aqui era a nossa, onde a gente morava, colaram a Ana lá embaixo. Também não sei o que a Ana, que nunca correu na vida, foi fazer lá embaixo, Mas tudo bem, aí colaram ela lá embaixo. Aí beleza, aí continuou, até que ninguém pegou a bandeira, veio correndo, e aí acabou o jogo. Acabou o jogo, beleza, vamos comer e tal, então, biscoito, beber água, então, passou, irmão, deu 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, aí, daqui a pouco eu e Raquel lembramos, falei, cara, cadê a Ana? Falei, cadê a Ana? Falei, não vi a Ana foi para casa, cadê a Ana? Aí alguém falou assim, cara, eu acho que a Ana foi colada lá embaixo.
Aí a gente desceu para ver, mas sabe quando você desce não acreditando? Eu falei, não é possível, porque é uma questão de dedução lógica. Pô, deu 2 horas, ninguém veio aqui, acabou a brincadeira. Cara, quando a gente chegou lá, tadinha, ela estava assim. Sabe aquela visão da alegria quando chegou alguém assim? Ainda bem, gente. Falei, Ana, o que foi, Ana? O que houve? Eu estou colado aqui. Falei, caraca, Ana, já acabou a brincadeira há muito tempo, Ana. Coitado. Então a gente brincava disso, a gente brincava de pique-bandeira, pique-esconde, então, essas brincadeiras todas. E eu me lembro que a melhor estratégia, pique-esconde, então a melhor estratégia era você ficar bem escondido, esperar o cara que contou e tal, que está te procurando passar por você. Quando ele passa, tu sai correndo e tu vai aonde tem que bater. 1, 2, 3, Samuel. Certo? A melhor estratégia era você sair correndo e... tranquilo, e ficava. Aí o cara está procurando todo mundo e tu está quieto. Ele não te cola, ele não te acha, porque você já bateu. Só que você não falou 1, 2, 3, Samuel. Você só bateu. Aí depois que o cara achava todo mundo, aí tipo ele achou o Sérgio, tá o último, pô, tá com o Sérgio. Eu chegava tranquilo. 1, 2, 3, Samuel, salve todos. Pô, não vale. Eu falei, como não vale? Irmão, você bateu. Eu bati, mas eu não falei, irmão. Você está entendendo? Isso aí não adianta nem eu passar para meus filhos, que agora é tudo negócio de faro. Não brinca de nada, senão eu ia sentar com eles e ensinar eles, faz isso. Mas agora esse negócio de videogame, né? Não faz nem ideia, pique-esconde, né? Nossos filhos, né? Porque eu falo dos meus, parece que só, não, todo mundo, essa geração hoje. Mas também são mais espertos que a gente, um monte de coisa, né? Mas o que deixa o diabo endemoniado, ou uma das coisas que deixa o diabo endemoniado, é o efeito surpresa. É quando a pessoa olha para você e acha que você é insignificante. Que pensem isso. Quando a gente, passa desapercebido, pensa, isso aí não vai dar em nada, é isso aí que eu gosto. Eu gosto exatamente quando ninguém está preocupado comigo. Parece que eu não estou incomodando ninguém, mas Deus conhece aqui meu joelhinho dobrado. Eu estou aqui no secreto, eu estou clamando. Deus sabe das minhas horas em claro estudando. Isso aí não vai vencer nunca. Isso aí é responsável. Deixa quieto, Senhor. Não tem que provar nada para ninguém. Só tem que provar para o Senhor. E aí você vai se dedicando, Deus conhece cada lágrima, aquele que leva a preciosa semente chorando, sem dúvida voltará trazendo consigo os seus moles. Levanta a sua mão e receba, a tua hora vai chegar, porque quando Deus decide te honrar, mesmo quem torce o nariz para você, é obrigado a reconhecer que o Deus de Israel, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores é com você. Não se preocupem se não estão investindo em você, se não estão acreditando em você, porque quem tem todo o poder, esse sim acredita em você. Queridos, a Bíblia não me mostra Ehud desenvolvendo a sua mão direita. Mas todo mundo ataca pela direita. Beleza, eu vou atacar pela esquerda. Eu vou ser o diferente. Ele podia, treinar direito. Eu sou um guerreiro. Não. Não, mas quem não ataca pela direita é deficiente. Não tem problema não. Me deixa quieto. Irmãos, ele era tão improvável e o efeito era tão surpresa que a Bíblia diz que ele pega o seu punhal de mais ou menos 50 centímetros e ele coloca aqui, do lado direito. E ele entra na presença do rei. O texto diz que ele entra na presença do rei, ele entrega os tributos, ele sai da presença do rei inimigo. Aí ele chega num determinado ponto e fala para os outros entregadores: fiquem aqui que eu vou voltar lá que eu quero falar com o rei de novo. Ele volta de novo à presença do rei, diz para o rei que quer falar em particular, e o rei confia tanto nele, confia tanto na incapacidade dele, que diz para os seus guardas assim: podem sair e me deixem sozinho com ele, que ele quer falar comigo. Sabe o que é você passar e não apitar? Não pode dizer que tu está armado? Não apitou, ninguém. Fizeram, com certeza revistaram ele, mas lado direito, lado esquerdo. Por quê? Porque todo guerreiro faz isso aqui, Então se tem espada, está aqui,
Mas não estão entendendo que eu uso a esquerda. E porque eu uso a esquerda, eu não boto a espada aqui, eu boto a espada aqui, ó. E passa desapercebido. Sabe, queridos, o diabo está tentando te discernir. Mas o homem espiritual, ele discerne bem a tudo e de ninguém ele é discernido. Tem gente que acha assim, ele está para baixo. Você é que pensa. Só estou quieto. Só estou aguardando em Deus. Não, isso aí não está bem não, porque ele é muito falante, agora ele está calado. Não, ele só está concentrado, é diferente. Ele é muito sorridente. Não, mas ele está muito sério, que não sei o quê. Não, ele não está sério não, ele só está intercedendo, ele só está orando. Só está clamando. Use da desconfiança dos outros como um fator surpresa. Deixa desconfiarem, deixa menosprezarem, deixa pisarem. E eu não estou falando de aceitar a derrota não, pelo contrário, estou falando de foco. Você entende? Eu estou falando de saber o que quer, saber onde quer chegar. Então eu vou com a minha mão esquerda mesmo, e vai ser um efeito surpresa. O texto diz que ele entra, ele sai. Verso 19, junto aos ídolos que estão em Gilgal, ele voltou e disse, tem uma mensagem secreta para ti, ó rei. O rei respondeu, calado. Olha o que o rei diz para ele, fica quieto, não fala nada. O rei já percebeu, o cara é da minha confiança. Fica quieto. E todos os seus auxiliares, os auxiliares do rei, saíram da sua presença. Aí então, Eude aproximou-se do rei, que estava sentado sozinho na sala superior do palácio de verão, e repetiu, tem uma mensagem de Deus para ti. Quando o rei se levantou do trono, a mensagem foi, morte. Porque naquele tempo não existia meio termo, para vencer tinha que matar o rei. Para deixar de ser oprimido, tinha que matar o rei. Para deixar de ser subjugado, tinha que matar o rei. Tem muita gente que não consegue entender, sabe, esse tempo da humilhação, e quer ficar respondendo, quer ficar combatendo. A Bíblia diz que a palavra branda acalma o furor. Tem hora que a gente não tem que falar nada, tem hora que a gente só tem que entregar na mão do Senhor. A gente não tem que ficar discutindo, estão me humilhando, estão me perseguindo, eu vou discutir, eu vou falar. Não, fica quieto, fica calado. Eu fico imaginando, sabe, queridos, hoje é dia de ceia, tenta fazer esse exercício, né? Você está ali orando com o Senhor no jardim do Getsemane, aí daqui a pouco você ouve um barulho, sabe, uma coisa de marcha, tum, 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 tum. Aí você toma um susto e você olha, aí daqui a pouco você está vendo, sabe, o brilho do capacete, né, dos soldados romanos. Meu Deus do céu, está vindo uma tropa aí agora, o que eles vão fazer? Só que aí na frente dessa tropa você vê Judas, que era um dos discípulos. Aí você pensa, não, tem alguma coisa errada, né? Porque eles estão com Judas, e Judas é um dos nossos, né? E aí Judas chega e se aproxima de Jesus, Jesus se levanta, Judas dá um beijo em Jesus, Jesus sabendo de tudo, mas deixa ele dar um beijo, e aí Jesus ainda diz assim, o que você veio fazer aqui, amigo? Jesus chama ele de amigo, e aí de repente Judas pisca o olho e diz assim para os soldados, é ele! E aí os soldados vão para cima de Jesus, e é lógico que Pedro não entende nada. E aí Pedro puxa a espada e corta a orelha de um dos soldados, e ele diz, vamos embora, vamos para a guerra. Aí Jesus pega aquela orelha que está no chão, coloca de novo na cabeça do soldado, e eu fico imaginando, sabe, Pedro com a mão assim, sem entender. Meu Deus, o que a gente faz? E Jesus dizendo, chegou a minha hora, pode me levar. Sabe, irmãos, se eu estou ali, eu ia gritar, Jesus, o Senhor vai parar na cruz. Jesus, para com isso, eles vão te prender, vão te matar, vão te crucificar. Não, manda teus anjos aqui, Jesus. Só que o que Pedro não entendia, o que talvez eu não conseguiria entender se eu estivesse lá, é que na cruz é que viria a vitória. E tem gente que não consegue entender, achando que você está indo ladeira abaixo, mas eu quero dizer, lá embaixo é que vem a tua vitória. Tem gente que tem que descer para subir. Lá tem a resposta para você, irmão. Oh, meu Deus. Eu vou terminar a mensagem, mas a Bíblia diz que ele pega o punhal e com a mão esquerda ele crava o punhal na barriga
de Eglon, e o texto bíblico, é claro, diz que a gordura de Eglon esconde o punhal. Imagine um homem gordo, enorme, mas sabe, um golpe tão assertivo, que ele não consegue tirar o punhal de dentro de Eglon, ele joga, é como se engolisse o punhal, e ele morre na hora. E sabe, a Bíblia é cheia de mistérios, irmãos. Tem um mistério aqui nesse texto. Meu sobrinho, né, o Pedro, é o tipo de coisa que ele gosta de prestar atenção. O texto diz que o rei, ele recebe Eude na sua sala de verão. Eu preguei esses dias sobre Davi e Batseba, e eu falei que Batseba estava se banhando no terraço. É a sala de verão, era um lugar mais fresco, um lugar mais aberto. O rei recebe lá. E aí, Eude, ele mata Eglon, Eglon cai, Eude pula pelo pórtico, ele sai pela janela, ele vai embora, e a porta está trancada. E os seguranças percebem que está demorando, mas não fazem nada, porque afinal de contas, eles acham que o rei estava fazendo suas necessidades lá dentro, porque era um banheiro, o lugar que ele se banhava, e tinha uma sala onde ele fazia suas necessidades, e os homens ficam ali, porque estava tudo calculado, irmão. E dá tempo suficiente para Eude chegar no meio do exército e simplesmente se tornar um líder. Em nenhum lugar do texto nós vemos Deus dizendo para Israel: agora Eude é o líder de vocês. Jefté, por exemplo, a Bíblia nos mostra que os anciãos, eles vão buscar Jefté e eles dizem para Jefté: se você guerrear, está em Juízes também, se você guerrear as nossas causas, a gente te coloca como governador. Ou seja, o texto nos mostra o povo escolhendo Jefté. Gideão, o próprio Deus chama Gideão. Mas aqui não tem uma palavra de Deus direcionada para Eude, nem uma palavra de Deus direcionada para o povo, dizendo que Eude era o líder. Eude para mim era um improvável, um entregador canhoto. Mas entregador canhoto que mata o rei. Mata o rei, sai pela janela e chega a tempo de simplesmente olhar para o exército, e eu separei o texto, o verso 27, e fazer o seguinte: quando chegou, tocou a trombeta nos montes de Efraim, e os israelitas desceram dos montes com ele à sua frente, e ele disse: sigam-me, ordenou, pois o Senhor entregou Moabe e o inimigo de vocês. Olha como ele não se vê como o chefe do exército, ele diz: Deus entregou os inimigos de vocês em suas mãos. E eles o seguiram e tomaram posse do lugar de passagem do Jordão que levava a Moabe, e não deixaram ninguém atravessar o rio. Naquela ocasião mataram cerca de 10.000 moabitas, todos eles fortes e vigorosos, nenhum só homem escapou. Você entende? Alguém improvável, de repente, do nada, tendo autoridade para dizer assim: eu quero que vocês me sigam, que Deus já entregou o inimigo de vocês nas mãos de vocês. Você crê na exaltação? Olha para o teu irmão e pergunta isso: você crê na exaltação? Agora, cheio de Deus, pergunta: você crê que pode ser de hoje para amanhã, irmão? Ah, mas é impossível. Deus, é só Deus agir, irmão. É só Ele colocar um dedo, é uma gota do óleo da unção. De repente alguma coisa acontece, que gente que não acredita em você diz: eu vou te seguir. Verso 30, e eu fecho a mensagem, o verso que a gente leu no início: naquele dia Moabe foi subjugado por Israel, e a terra teve paz durante 80 anos. Fica de pé, eu quero profetizar sobre a tua vida um tempo de paz, um tempo de colheita, ou um tempo de restauração, um tempo de restituição. E nada tem a ver com a tua capacidade, porque Deus capacita aquele que Ele escolhe.